Essa semana que terminou ontem, mais uma vez se comemorou a Reforma Protestante. Foram 502 anos, desde o século XVI. E essa reforma ficou caracterizada por cinco ênfases, 5 solas, né? Ou do latim, 5 verdades únicas, 5 somentes, que foram ênfase nesse período. Quais foram os 5 só da reforma? Só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Cristo e só a glória de Deus, que deve ser divulgada e pregada. O texto que nós vamos ler hoje faz menção a uma outra reforma, iniciada muitos séculos antes dessa, que nós celebramos. Aliás, iniciada antes da igreja. Então essa não foi a primeira reforma e certamente não foi a última reforma. Quando Israel era o canal de Deus para manifestar sua glória ao mundo, é que aconteceu essa reforma. A gente está falando do período de Neemias. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá. Neemias capítulo 8. E se nessa reforma mais recente nós tivemos 5 ênfases, aquela tinha uma grande ênfase. E essa, a mesma repetida mais recentemente. E aquela ênfase era de volta à palavra, ou só as Escrituras. Deveria ser o centro da fé, deveria direcioná-los em relação à vida e ao seu relacionamento com Deus. Neemias capítulo 8, nós vamos lê-lo. Então, eu vou ler inicialmente até o verso 12, depois a gente completa o restante. Neemias 8, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos,
inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Que o Senhor nos faça também compreender as palavras dele, que produzam em nós o mesmo efeito que produziu no seu povo no passado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra preciosa ao nosso coração. Obrigado também porque temos o privilégio, como aqueles do passado tiveram, de ouvir a tua voz através das tuas palavras. E relê-las hoje aqui nos faz ver que o Senhor continua o mesmo, podendo falar ao nosso coração pela tua palavra. Ensina-nos a amá-la, Senhor, ensina-nos a ouvir-te, Deus, ensina-nos a obedecer-te. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu tinha pensado seriamente, nós não temos tanto o costume aqui, de durante a leitura bíblica ficar de pé, né? Aí eu ia falar para ficar de pé. Só que aí, lendo o restante do texto, o próximo ponto aí falava que, depois de ter feito a leitura, eles se prostraram com o rosto em terra e os braços estendidos. Aí não ia dar certo, né? Aí eu desisti, né? Mas eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Não é a questão tanto do ficar de pé ou de joelhos ou se prostrar com o rosto em terra, mas é a atitude, gente. É a reverência pela palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, meio que nos cantos assim, não lembro se eu já falei de púlpito, vou aproveitar o embalo hoje, que é o seguinte: tem horas no culto, no nosso culto, em que a gente vai ler a palavra de Deus e a gente sabe que é um momento de reverência, não é? Momento de, poxa, vamos escutar o que Deus vai falar pela sua palavra. Se aquietar. Não é hora, vamos abrir a palavra de Deus, aí tem alguns distraídos lendo a Bíblia, aí um aproveita para sair, para tomar água, ou para ir no banheiro, ou não sei o que lá. Não é hora agora. A menos que você esteja desesperado aí, né? Mas não é hora. Da mesma forma, quando nós vamos orar, eu confesso que eu fico indignado, às vezes, que a gente vai orar, vamos curvar nossa cabeça para orar. A gente começa a oração, só escuta o barulho de cadeira, de gente subindo aqui para ajeitar não sei o que, né? E fazendo não sei o que lá. Não é hora. Enquanto eu estou falando aqui, não devia ficar levantando e saindo, mas é menos mal do que na hora em que nós estamos orando ou lendo a palavra de Deus. Estamos falando diretamente com Deus, ouvindo a Deus. E alguns estão, não, vamos fazer o serviço nessa hora, aproveitar. Não é hora. Não é agora. Agora é hora de parar tudo. Deus está falando. Ponto final. Não é hora de se aquietar e escutar, como o povo fez.
Mas voltando aqui para o texto. A reconstrução dos muros, eles haviam concluído. A renovação da identidade nacional havia sido restaurada. Um povo que já nem se achava mais com cara de povo, já tinha perdido muito da sua identidade, volta a ter uma capital, volta a ter uma cidade sede, volta a ter um governo justo, volta a ter adoração a Deus. E é esse o propósito desse momento aqui. Queremos voltar agora, acertar a nosso relacionamento com Deus. Essa volta à identidade nacional dá a eles também a necessidade de voltarem a ouvir a Deus. Puxa, os antigos contam do passado, quando o povo ouvia as palavras de Deus. Então não sei se você percebeu aí, mas é o povo quem toma a iniciativa de pedir a Esdras que leia a lei de Deus. Eles sentiam a necessidade de estudar a palavra de Deus. E eles clamam a Esdras: puxa, queremos que você leia a palavra de Deus para que todos possam ouvir. Não é como hoje. Hoje cada um de nós tem a sua Bíblia, ou deveria ter. Às vezes a gente tem uma coleção de Bíblias, né? Traduções diferentes, capas diferentes, os mais diversos tipos. A gente tem acesso. Naquela época não. Se haviam cópias, eram muito poucas. Pouquíssimas pessoas, dentre os sacerdotes e escribas, tinham alguma cópia da lei de Deus. Eram raras. Por isso, ouvir a palavra de Deus era um privilégio. Sabe o que eu penso às vezes? Que por termos a palavra de Deus tão fácil à nossa mão, a ter acesso a ela a qualquer momento, no celular, em casa, no trabalho, né? Você visita uma repartição, de repente tem uma bíbliazinha lá. Então, por termos um acesso tão fácil, nós não valorizamos. Aquilo que parece ser muito comum, a gente não dá valor. Aquilo que parece ser mais raro, a gente dá valor. Por que não valorizamos essa palavra de Deus que continua a mesma? A mesma que aquelas pessoas lutavam para ouvir e que se emocionavam ao ouvir. Está ao nosso alcance. E a gente não dá esse valor. Mas o que a gente vê aqui nos primeiros versículos, primeiros 8 versículos, vamos separar em 3 porções aqui. A primeira delas, que nós lemos aí do 1 ao 8, mostra a centralidade das Escrituras. O povo todo se juntou como um só homem, diz o primeiro versículo, e pediu para ouvir a palavra de Deus. E é interessante que foram horas lendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se eu passar de 8 horas hoje aqui, metade de vocês vai começar a olhar para o relógio. Quer dizer, antes disso, né? Não precisa nem chegar às 8. Eles ficaram mais ou menos 6 horas ouvindo a palavra de Deus. 6 horas. Da alva, como diz o texto aí, até o meio-dia. Então, do nascer do sol ao meio-dia, eles estavam ouvindo a palavra de Deus, sedentos por ouvir a palavra de Deus. Foram horas lendo, ouvindo e entendendo a palavra de Deus. É interessante que a melhor maneira de ouvir a voz de Deus é no silêncio. Eu quero dizer com isso a reverência, a não dispersão, o dar atenção. Esse é o melhor jeito de ouvir a Deus. Concentrar-se. Como é difícil às vezes a gente se concentrar. Aqui, não é? Que a gente está, todos vieram para servir a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, já é difícil. Imagina lá na sua casa, no seu trabalho, quando você tenta meditar nas coisas de Deus. Tantas coisas dispersando, tantas outras atividades que tentam chamar nossa atenção, o celular que não para de vibrar, de tocar musiquinha, e a gente não tem silêncio
quietude para ouvir a Deus. Nós precisamos cultivar esses momentos, gente. Não acho que isso vai acontecer. Você precisa buscar isso. Seja no amanhecer do dia, no final do dia, naquele momento de folgazinha, você precisa de alguns momentos para buscar a Deus. Não momentos exagerados. Não queira separar 2 horas por dia. Mas separe 15 minutos. Comece assim. Quem sabe você vai chegar nas 2 horas. Ou mais. Mas comece com breves momentos em que você dedica a ouvir a Deus pela palavra e a falar com Ele pela oração. Aqui no texto, houve um esforço enorme para que a lei de Deus, escrita por Moisés, fosse lida e entendida pelo povo. Lida e entendida pelo povo. E eu sei que a dificuldade de muitos aqui é: puxa, eu leio, mas eu não consigo entender. Aí a gente faz uma recomendação, outra. Mas eu quero que vocês vejam só o esforço desse pessoal para entenderem a palavra de Deus. Olha alguns versículos, eu vou mencionar só alguns pontos aqui. No versículo 2, ele diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. É lógico que é uma referência a crianças, provavelmente aqui. Mas todos que eram capazes de entender, não de ouvir. De entender, o objetivo era que compreendessem as verdades de Deus, não apenas ouvir. No versículo 3, ele fala, na segunda parte: perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. De novo a ênfase em ouvir e entender as verdades de Deus. Pula agora para o versículo 7. Lá no final do versículo 7, ele fala que e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Sabe qual a impressão que a gente tem aqui? É que eles fizeram um tablado lá, um púlpito, um local, onde Esdras lia, e a multidão se espalhava, e junto com Esdras havia outros escribas e sacerdotes que deveriam se revezar na leitura, e à medida que eles liam, existiam outras pessoas que estavam no meio do povo. Era uma multidão muito grande. Então existiam pessoas que estavam no meio do povo, e talvez alguns não conseguiam entender. Talvez alguns nem falavam a língua hebraica. Porque se você continuar lendo Esdras, Neemias, você vai perceber que alguns tinham perdido a língua. Por viverem tantos anos longe, eles adotaram outras línguas e não entendiam mais o hebraico. Então certamente aqueles homens estavam ali junto com eles, naqueles grupos, explicando o que estava sendo lido, tirando dúvidas talvez. Mas a ideia era que todos pudessem entender a lei de Deus. No versículo 8, de novo, ele fala: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Veja de novo a ênfase no não é só ler, não é só ouvir, é entender, é compreender a verdade de Deus. E ainda no versículo 12, então todo o povo, no finalzinho diz, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Veja que nós precisamos, você não pode sair daqui hoje dizendo: a palavra de Deus foi lida, explicada, foi uma beleza, foi uma maravilha, mas eu não entendi. Se você não entendeu, me pare em algum lugar e diga: pastor, eu não entendi o que você explicou hoje. Ou chega para um outro irmão que você tenha mais liberdade e diga: meu irmão, por favor, me explica o que foi ensinado hoje que eu não entendi. Você não pode sair daqui sem entender as verdades de Deus. É através delas que a sua vida vai ser confrontada, transformada, que você vai ouvir a voz de Deus.
Não saia daqui sem compreender as verdades de Deus. Tem um irmão nosso aqui que vive colando na gente aqui, é o Zier, né? E é verdade que alguns de vez em quando dão uma escorregada, fugindo. Mas o Zier, quando vem, ele sempre vem com uma pergunta. Depois ele emenda um monte de histórias, né? É verdade. Mas ele sempre... Você falou sobre tal coisa, o que quer dizer tal coisa? O que quer dizer assim? Eu li essa semana não sei o que, eu não entendi. E vem atrás de perguntas. Seja um pouquinho Zier nesse sentido. Eu prefiro o Zier do que aquele que vem, escuta, não entende nada e vai embora para casa. Questione, pergunte, procure entender o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado aqui. Esse é o propósito. Não estamos lendo as Escrituras como um ritual. Nós estamos procurando compreender o que Deus disse. A fé cristã é um relacionamento com Deus, não é uma sequência de rituais. Não estamos cumprindo rituais aqui. Estamos procurando compreender as palavras de Deus, o ensino de Deus, o que Ele quer, a sua vontade, os seus propósitos. E no finalzinho, só para mencionar aqui, sem grandes detalhes, ele diz no verso 12: tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A prova de que eles entenderam é que a vida deles começou a mudar a partir do que entenderam. Quando ouvimos a palavra de Deus e a entendemos, então a nossa vida não vai ser a mesma. Nós vamos mudar a nossa atitude, nosso comportamento. A seguir aí no texto, que eu não li, nós vamos ler daqui a pouco, há uma celebração de uma grande festa, que eles não celebravam há muitos anos, porque não lembravam mais. Aí ao ouvir as leis de Deus, eles lembraram: puxa, Deus tinha mandado a gente fazer tal coisa, a gente parou de fazer. Precisamos voltar a fazer. E fizeram isso porque ouviram e entenderam a vontade de Deus. Eu quero destacar alguns fatos interessantes nesse texto aqui inicial, até o versículo 8. Primeiro, não sei se você percebeu aonde foi feito o ajuntamento. O ajuntamento não foi feito no pátio do templo, um lugar espaçoso, normalmente usado para o serviço a Deus, mas essa vez o ajuntamento não foi no pátio do templo. Segundo o texto aí, o ajuntamento foi junto à porta das águas. Porta das águas era uma das entradas principais que dava acesso a Jerusalém. Ao entrar, havia uma grande praça, onde muitas vezes eram discutidas situações do dia a dia, decisões que a cidade tomava. Era ali que a vida fluía em Jerusalém e para o povo, para os judeus. A palavra de Deus tem que ser lida não só aqui, no prédio separado para o culto. A palavra de Deus precisa ser lida e entendida e praticada lá fora, onde a vida acontece. Aqui a vida quase que dá uma parada, né? Para um pouquinho para ouvir, meditar, mas lá fora a vida segue. E foi lá que eles escolheram o lugar. Armaram um palco lá, no meio do corre-corre, da agitação, todos pararam, e agora a palavra de Deus vai ser lida. É evidente que era um povo que tinha o temor a Deus. Não adianta eu querer chegar na Praça da Bandeira e falar: para tudo, que nós vamos ler a palavra de Deus aqui, né? O povo não vai parar. Talvez os crentes parem por algum tempo, mas a grande maioria não vai parar. Mas a grande lição para mim não é para a gente ir na Praça da Bandeira e ficar lendo para os outros. A grande lição é que, seja lá onde eu estiver e você estiver, a gente tem que parar de vez em quando para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, seja lá onde for. A palavra de Deus tem verdades para nós lá, não só aqui, na nossa vivência diária. E é interessante que essa leitura pública das Escrituras acabou se tornando uma prática rotineira
nas sinagogas judaicas. Não sei se já era um costume antes, mas eu sei que esse foi um marco. E nas sinagogas judaicas, e na época de Jesus, muitos anos depois, 500 anos depois, você lembra Jesus entrando na sinagoga? Ele entra na sinagoga e num determinado momento foi estendido a ele os livros do Velho Testamento, ele se levanta e lê. Uma prática comum. Algumas pessoas se levantavam para ler e explicar as Escrituras. Então, isso que foi feito lá em Neemias se tornou um hábito, um costume comum no judaísmo e também na igreja. A mesma coisa aconteceu na igreja. Nessa semana, estudando nos grupos pequenos 1 Timóteo, no capítulo 4, a gente lê lá que um dos conselhos de Paulo para Timóteo foi continue fazendo leitura da palavra. E a leitura lá não era uma leitura pessoal, era uma leitura pública das Escrituras. Era para ler a palavra de Deus publicamente, a fim de que todos a ouvissem e entendessem, fosse-lhes explicado as Escrituras. A gente ouve que os apóstolos tinham que se dedicar à oração e à palavra, à leitura e à explicação da palavra ao povo, à igreja que tinha nascido no início de Atos. Então, a leitura da palavra de Deus se torna uma prática rotineira. Por isso, tanto judeus como cristãos, em muitos lugares, são conhecidos de o povo do livro. O povo do livro. Porque é aqui que está a palavra de Deus, a voz de Deus, os ensinos de Deus. Por isso somos conhecidos de há muito como o povo do livro. O respeito e a expectativa daquele povo manifestos aqui tem que servir para a gente de motivação para ouvirmos, entendermos e obedecermos a Deus. Veja, chamar de o povo do livro não quer dizer que o livro é uma relíquia, que isso aqui tem que ser venerado. Não, é um livro. Não adianta, a Bíblia caiu no chão, ai meu Deus, e agora? A Bíblia caiu. Caiu, pega, põe no lugar de novo. Se rasgou, tenta consertar o que for possível. Se não der para consertar, compra outra. Mas não adianta você ter a Bíblia linda, maravilhosa na estante. Aliás, a Bíblia mais bonita não é a Bíblia encadernada com letras douradas e beirada, sei lá o quê, mas é aquela velhinha, gasta, usada, rabiscada, escrita em todos os cantos. Essa é a Bíblia bonita, porque ela foi lida, estudada, entendida. Essa é que Deus gosta. Então não preserve a sua Bíblia como uma relíquia. Use-a para estudar, para entender as verdades de Deus. Uma outra coisa que eu quero mencionar aqui para vocês. Em muitas religiões há essa ideia de relíquias, né? Há objetos sagrados que têm um certo poder. E na igreja cristã hoje está crescendo isso de uma forma assustadora. De repente tem alguns objetos sagrados que têm poder no objeto. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, com o Velho Testamento. Não tinham objetos sagrados poderosos. Existe sim valores, princípios que são sagrados e poderosos para transformar vidas, mas não objetos. É interessante que há um texto na Bíblia que, ao falar sobre outros povos e outro tipo de adoração a deuses e a práticas que muitas vezes Deus condena, muitas dessas práticas não requeriam entendimento. Eu quero que você abra em Isaías capítulo 8.
Isaías capítulo 8. Versos 19 e 20. Israel estava sendo ameaçado por outros povos, de serem invadidos, estavam sendo ameaçados e tinham muitos problemas ali. E eles estavam buscando ouvir a Deus. Sabe quando a gente está enfrentando muito problema, muita dificuldade, perde alguém, emprego está difícil, situação financeira, doença na família, e a gente quer: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer me falar? E nesses momentos, muitas vezes as pessoas acabam buscando numa coisa ou em outra ouvir a Deus. E é esse o momento que eles estão vivenciando aqui. Veja o que acontece, verso 19. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Sabe o que acontece aqui? Só para contrastar com esse momento que eles estão lendo a lei de Deus e procurando entender. Muitas pessoas, nesse momento de desespero, querem ouvir a Deus, ouvir o que Deus tem para eles, para aquela situação específica, para sair do problema, é se livrar do problema mesmo. E é desesperador às vezes isso. E eu não condeno quem está numa dificuldade e está buscando de todo jeito tentar escutar alguma coisa. Mas aqui ele está falando para o povo de Deus. E ele diz assim: quando vos disserem, vão aos necromantes. Quem são os necromantes? Os que consultam os mortos em favor dos vivos. Consulta aos mortos. Os que vão aos necromantes e os adivinhos. Quem são os adivinhos? E aí a gente podia fazer uma lista, né? Tanto fora da igreja como dentro da igreja. São aqueles que resolvem fazer adivinhações da sua vida e dizer para você o que vai acontecer. São aqueles que olham para os horóscopos e dizem: olha, hoje é dia bom para fazer tal coisa ou é dia ruim. São aqueles que dentro da igreja começam a falar em nome de Deus: Deus me mandou dizer para você que vai acontecer isso na sua vida. Muito cuidado com os adivinhos, fora e dentro da igreja. E é interessante que aqui ele diz que chilreiam, eu acho que é essa a pronúncia, chilreiam e murmuram. E eu pesquisei um pouquinho da palavra chilreiam, sabe? É difícil até entender o que é chilreiam, mas parece que é uma ideia meio que assoviando, meio que dizendo de uma maneira incompreensível alguma coisa. Eu fiquei tentando imaginar o que seria isso, né? Deve ser uma coisa assim. Entendeu? Eu não. É mais ou menos isso. E murmura é aquele negócio de... você está escutando que tem alguma coisa, mas você não está entendendo nada. Muitas dessas pessoas, muitas dessas práticas têm muito disso. Você não entende as coisas. Mas ele diz para você: não, é isso, isso e isso. Ah. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Não, é assim. Ah, não entendeu nada. Mas acha o máximo. Poxa, Deus está falando. Olha como Deus está falando. Deus fala de forma inteligível. As pessoas entendem quando Deus fala. É isso que o texto de Neemias 8 fala para a gente. Liam as escrituras e elas eram explicadas a fim de que as pessoas entendessem. E não ficassem: oh, que bonito, mas não entendi nada. Não, eu entendi o que a palavra de Deus disse e o que eu tenho que fazer agora. Não é sair do ar achando que isso é Deus falando. Não é não. Não é não, meu irmão. Você está escutando vozes por aí que não são claras? Repreenda-as em nome de Jesus. Porque as vozes claras, é assim que Deus fala. Pelas escrituras de maneira muito clara. E não de maneira que você não entenda a verdade. E esses irmãos lá, voltando para Neemias 8, né?
esse pessoal de lá, ao ouvir a palavra de Deus e ver o quão errado estavam, uma tristeza muito grande toma conta de suas vidas. Realmente eles haviam compreendido as Escrituras. Mas compreender as verdades de Deus não é ou não deve ser motivo para tristeza. Por isso, a partir do verso 9, os líderes do povo corrigem a reação das pessoas diante da palavra de Deus, diante das verdades de Deus. Eles precisavam ter uma atitude correta diante da verdade de Deus. Qual é a atitude? Eles começaram a chorar, meio que se desesperar. Puxa, mas Deus diz isso, Deus diz aquilo, mas eu estou tão longe, eu estou tão errado, e começam a se desesperar. E aí, a partir do verso 9, a gente já leu, mas você vai ver que várias vezes aqui eles estavam chorando. Olha lá, final do verso 9, ele diz: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. No verso 10, ele diz: não vos entristeçais. No verso 11, calai-vos, porque este é dia santo, não estejais contristados. Eles estavam se entristecendo por ouvir a palavra de Deus. E aí há uma repreensão direta dos líderes. E dentre esses líderes está Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas. Todos eles estavam repreendendo o povo. Não é assim. Você não ouve a palavra de Deus para ficar chorando. Você ouve a palavra de Deus para se alegrar. É interessante que todos falavam a mesma mensagem. Hoje é dia consagrado ao Senhor. Não é dia de tristeza, é dia de alegria. E aqui eu quero mencionar essa questão da ceia do Senhor. E às vezes a gente vem e celebra a ceia, celebrando a morte de Jesus com um espírito de morte, de profunda tristeza e contrição. Mas sabe, gente, não é para isso que foi instituída a ceia. Foi para celebrar, para nos alegrarmos por aquilo que Jesus fez. É a celebração do amor de Deus por nós. Não é momento de tristeza, ao contrário. A tristeza, o pecado, a morte já foi paga. Agora é momento de celebrar a vida de Jesus em nós. É um novo momento. É momento de se alegrar diante do que Deus já fez. De agradecermos a Deus pelo perdão dos pecados. De agradecermos a Deus pela nova vida que temos em Cristo. Essa é a hora. É esse o momento da celebração da ceia. Talvez naquele tempo, eles estavam lembrando de tantas coisas que durante anos não ouviram. Puxa, eu não sabia disso. Eu fiz um monte de coisa errada. Talvez eles perceberam quão longe eles estavam dos propósitos de Deus para eles. Mas eles também entenderam que aquela não era a hora de ficar olhando para trás e lamentando, mas era a hora de olhar para frente e ver, puxa, Deus continua conosco. Deus continua conosco. Hoje pela manhã aqui na reunião de oração, a gente leu o Salmo 103. E aí, um trecho que chamou muito a nossa atenção durante a leitura, é o verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E ele continua.
O que ele está dizendo o tempo inteiro é: não fique lamentando o seu pecado. Deus é misericordioso e benigno. Deus está pronto a perdoar e quer te dar uma nova vida. A ênfase de Deus não é ficar trazendo os erros do passado e jogando na sua cara. A ênfase de Deus é: eu perdoo. Eu estou pronto a perdoar. A ênfase de Deus é quando o filho pródigo vem, ele corre em direção a ele, para abraçá-lo e para recebê-lo. A ênfase de Deus é: eu estou pronto a perdoar. Se há um momento de celebrar, é agora. Não é momento de chorar pelos pecados, mas é momento de agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e benigno e compassivo. E o Senhor perdoa uma vez e duas e 10. E eu me envergonho, mas eu me alegro, porque ainda assim o Senhor me aceita. Obrigado, Senhor, por tua grande misericórdia. É ela que me prende ao Senhor. É ela que me liberta dos pecados. É essa alegria que o Senhor me proporciona por me perdoar. E é esse o momento que eles queriam celebrar. Por isso, num dos textos mais interessantes aí do capítulo, no finalzinho do verso 10, ele diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você está para baixo? Você está mal na sua caminhada com Deus? Talvez você está focando demais no pecado. Talvez você está olhando para o erro e pensando: eu não presto, eu sou um trapo, eu não tenho jeito, já tentei me livrar disso, me livrar daquilo e continuo fazendo a mesma coisa. Eu não... E aí Deus diz para você: para de olhar para o seu pecado e olha para a minha misericórdia, para o meu amor, para o meu perdão. Eu estou pronto a te perdoar de novo. E se você errar, eu perdoo de novo. Eu estou aqui para isso. Eu quero ser o seu Deus. Você entendeu isso já? Eu quero ser o seu Deus. E eu estou pronto a te perdoar, a tratar de você. Venha. É preciso correr na sua direção? Eu já fiz isso. Meu filho correu e deu a vida por você. O que mais eu preciso fazer para provar para você que eu te amo? Por que você continua afundado no seu pecado? Enquanto tem todo o meu perdão e a minha bondade aqui à disposição tua, para que você desfrute, para que você tenha uma nova vida. Por que a gente continua afundado no pecado? Com dó de nós mesmos, com remorso, achando que a gente não tem jeito. E Deus disse: eu sou misericordioso e compassivo, assaz benigno. Separo o pecado e o jogo longe de mim, afasto de mim. Eu quero você. Volta. Por 3 vezes aí, como nós vimos, mostra que a santidade e o desânimo, a tristeza, não são boas companhias, bons companheiros, não andam juntos. Santidade e tristeza no texto não andam juntos. Santidade se manifesta com alegria. Quando eu entendo o perdão de Deus, aí sim, a alegria toma o meu coração. No texto, isso é santidade. A gente tem ouvido, lido e tem dado muita ênfase que a gente tem que chorar pelos nossos pecados, tem que se arrepender, tem que lamentar, tem que isso e tem aquilo, e parece que essa é a tecla que a gente está batendo o tempo inteiro. E agora a gente descobre que essas duas coisas não devem andar juntas. Elas vão estar na nossa vida enquanto eu não entender o perdão de Deus. Mas no momento em que eu entendi o perdão de Deus, então a santidade me conduz não para a tristeza, mas para a alegria, para o alívio,
para satisfação. Deus me perdoou, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque não depende de mim a santidade, mas do Senhor. É o Senhor que faz com que as minhas atitudes sejam transformadas. Por mais que eu me esforce, eu acabo pecando de novo. Mas perto do Senhor, eu encontro a força para levantar e continuar caminhando. E saber que o Senhor ainda me aceita. Mesmo que a maioria me rejeite, o Senhor ainda me aceita. Obrigado, Senhor. Por isso eu me alegro no Senhor. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Amém, aleluia, é isso. Glória a Deus. Pena que a maioria não entende isso ainda. A tristeza acompanha a confissão, mas isso termina em perdão, que dá lugar à alegria, à paz daquele que é perdoado. Ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. Essas três coisas não podem ser separadas. Eles ouviram a leitura da lei. Eles resolveram praticá-la. Aqui. E agora, do versículo 13 em diante, e eu não vou ler o texto todo, eles retomam uma celebração antiga. Ouviram, entenderam, e agora é hora de praticar. Sabe, minha gente, a gente está aqui hoje, ouvindo, e eu espero, pela ação do Espírito de Deus, entendendo a palavra de Deus. Agora, quando você terminar esse culto aqui, quando nós terminarmos esse culto, é hora de praticar a palavra de Deus. Não terminou o culto. A prática vai começar quando nós encerrarmos esse momento aqui. Aí vamos praticar. Vamos ver o quanto do que ouvimos e entendemos vai fazer parte da nossa vida ou não. O texto aí que segue, esses últimos versículos do 13 ao 18, ele fala sobre uma celebração de uma grande festa, a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Segundo as prescrições antigas, essa festa deveria ocorrer no 7º mês. Se você olhar no versículo 1, nós estamos no 7º mês, estavam no primeiro dia, e essa celebração deveria ocorrer do dia 15 ao dia 22 do 7º mês, que coincidia com o período da colheita. Então, eram duas festas em uma. Era a festa da colheita e era a festa dos tabernáculos. Antes de explicar essas duas festas, do dia 1º ao dia 15, quando celebravam a festa, eles precisavam de um tempo para preparar, porque era uma festa grande. Eles precisavam colher ramos de árvores, construir cabanas. Eles passariam a habitar durante uma semana em cabanas, seja no terraço das suas casas, seja no pátio público, seja no pátio do templo, seja em praças. Imagina, a cidade repleta de cabanas, feitas de folhagens, onde as pessoas habitariam durante uma semana para lembrar algumas coisas de Deus. Eles tiveram 15 dias, do dia 1º ao dia 15, menos de 15 dias, para construir tudo isso. Portanto, imediatamente após ouvirem a palavra de Deus e se conscientizarem do que Deus queria, eles agiram. Eles saíram avisando a todos: olha, vamos celebrar a festa no dia 15, preparem-se, comecem os preparativos para a festa. E os preparativos significava comida, né? Festa sem comida não é festa, né? Ou é? Não, naquela época não era, né? Então,
tinham todo um preparativo para fazer. E eles saíram imediatamente para preparar as coisas. Eles queriam vivenciar aquilo, eles queriam praticar as verdades que tinham aprendido. E é isso que nós vemos aqui. Não espere para obedecer a Deus ou a sua palavra. Comece a obedecer assim que você entender. Você compreendeu uma verdade de Deus? Então faça. Você entendeu que você está magoado contra tal pessoa e que precisa perdoar? Perdoe. Você sabe que aquela prática, aquilo que você faz não agrada a Deus? Deixe isso. Você sabe que Deus quer que você testemunhe dele, fale do seu amor para outras pessoas? Comece a falar. Ore, peça a oportunidade e vá. Obedeça logo. Você entendeu alguma coisa de Deus? Pratique. Você entendeu que ao crer em Jesus você precisa ser batizado? Se batize. Está esperando o quê? Você entende que após um compromisso com Deus, você quer dedicar sua vida a Deus, você tem entendido que Deus tem te chamado? Fale, Deus me chamou e eu quero servi-lo. Como é que eu posso? O que eu posso fazer? Como é que eu posso ser útil? Pratique aquilo que você tem entendido de Deus. As celebrações tinham dois propósitos. Ambos envolviam gratidão. A primeira, como eu disse, a festa das colheitas, que era o suprimento de Deus para hoje. Era a gratidão a Deus por tudo que Deus tinha dado a eles como pessoas. A comida, o trabalho, a saúde e tudo mais. E a segunda era a gratidão a Deus pela libertação do passado. O suprimento de Deus que duraria para sempre. Tinham dois motivos aquela festa. O imediato, o que Deus tinha dado para o suprimento diário, mas tinha um toque do eterno. A celebração lá do passado, ao celebrar a festa das cabanas, era celebrar o período que eles andaram no deserto, antes de chegar na terra prometida. Era aquela expectativa de Deus vai nos dar um lugar. E é isso que eles estavam lembrando. Olha, os nossos antepassados não tinham um lugar. Eles caminharam pelo deserto 40 anos, vivendo em cabanas. Agora Deus nos deu um lugar. E quando a gente olha para a nossa fé cristã, a gente olha mais do que nós temos um lugar aqui, temos uma casa própria, agora eu tenho um lugar. Não é isso que o texto está falando. Essa é a celebração da colheita, do aqui e agora. O que ele está falando é que nós temos uma casa nos céus. Jesus foi preparar-nos um lugar. João 14 diz: para cada um de nós, daqueles que o amam, daqueles que andam com Ele, não fiquem tristes. A vida não acaba aqui. Eu estou preparando um lugar para vocês eternamente nas mansões celestiais. Eu quero ler um texto como último aqui dessa meditação, Colossenses capítulo 2. Abre sua Bíblia lá. Colossenses 2, versículos 13 a 15. Um daqueles textos empolgantes, né, do Novo Testamento, dos escritos de Paulo. Colossenses 2, 13 a 15. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que ele está falando é, toda a dívida, o pecado, todo o mal que você fez, tudo aquilo que foi registrado contra você,
do seu passado, do seu presente, do seu futuro, foi encravado na cruz. Jesus diz: eu paguei o seu preço. Você não deve mais nada. Você está livre. E continuando nesse raciocínio aí, pula um pouquinho aí, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a nossa esperança. As coisas lá do alto é que nós estamos esperando. A segunda celebração das cabanas era para lembrar que a nossa vida não se restringe a este mundo, mas a nossa vida, por causa de Cristo, agora, tem um toque eterno, tem uma duração eterna. Então o que Cristo fez de perdoar os nossos pecados abriu caminho para a eternidade. E Ele diz: pense nas coisas lá do alto, onde Cristo está, mas Ele voltará para nos levar, para estarmos com Ele, para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que são dele. Assim como os judeus voltaram a celebrar os feitos de Deus para com o seu povo, movidos pela alegria de pertencerem a Ele, nós também celebramos a vitória definitiva de Cristo sobre a morte, sobre a tristeza. Todas essas coisas passarão. Pode ter certeza. Morte, tristeza, dor, luto, doença passarão. Mas a presença de Cristo será constante. E é isso que nos dá esperança para enfrentar as lutas hoje. No meio daquela celebração, o coração do povo estava sendo preparado para retomar a caminhada com Deus, reconhecendo os erros, confessando e desfrutando do perdão e da restauração de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Ouvindo a palavra de Deus, para que os nossos pecados sejam evidenciados, para que encontremos o perdão e a alegria em Deus, e para que sejamos restaurados, para iniciar uma nova caminhada, uma nova semana, uma nova vida, começar de novo. Esse é o grande privilégio que Deus nos dá. É hora de começar de novo. Hoje é um novo dia. Diante de Deus nós temos a oportunidade de recomeçar. Concluindo, algumas perguntas só para você responder. E elas são muito importantes, porque vão levar você a praticar ou não aquilo que você ouviu aqui. Primeira, as Escrituras, a palavra de Deus, ocupa um lugar central na sua vida, como na vida daquele povo. Segundo, você se alegra quando ouve a voz de Deus, mesmo que ela te repreenda num primeiro momento? Ou a gente fica chateado? O que estão falando lá? Ou fica para baixo de, eu não tenho jeito. Você se alegra quando ouve a voz de Deus? E o povo foi repreendido. Parem de se entristecer, é hora de se alegrar. Deus está aqui, Deus está falando. Ouça a voz de Deus. Em terceiro, obedecer a Deus é uma determinação do seu coração. Você celebra os feitos de Deus.
você celebra aquilo que Ele conquistou por você, você se alegra diante das promessas que Deus tem para você, elas te dão esperança. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, Senhor, que é tão preciosa ao nosso coração. Muito obrigado porque ela nos coloca de volta na Tua presença, nos faz ouvir a Tua voz. E como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz. Que essa voz do Senhor produza alegria no coração dos meus irmãos, no meu coração. Que ela nos faça retomar a caminhada a cada dia, saber que o Senhor é bondoso e misericordioso. E Deus, que haja em cada um de nós a determinação em Te obedecer, em Te seguir, em fazer a Tua vontade e não a nossa. Que esse seja nosso maior prazer, sabendo que há promessas eternas para aqueles que andam com o Senhor, para aqueles que se satisfazem no Senhor. Então Te agradecemos pela Tua palavra preciosa. Oramos em nome de Jesus. Amém.